Bom, você deve ter acompanhado durante a semana que nós tivemos a super quarta-feira. Por que é chamada de super quarta-feira? É quando há uma coincidência entre a reunião do Banco Central americano e a reunião do Banco Central brasileiro, ambos decidindo suas taxas de juros. Antes da reunião, a taxa de juros nos Estados Unidos era entre 4,25% ao ano e 4,5%. Diferentemente aqui no Brasil, eles têm uma banda de flutuação da taxa, né, entre um e outro. Aqui no Brasil, antes também da reunião, a taxa básica de juros era de 15% ao ano. O Federal Reserve optou pela redução da taxa de juros em 0,25 ponto percentual e indicou que vai reduzir gradualmente os custos dos empréstimos pelo resto do ano, à medida que as autoridades monetárias americanas responderam às preocupações com a fraqueza do mercado de trabalho. E aqui cabe uma observação. No Brasil, o Banco Central majoritariamente olha a questão da inflação para tomar a decisão do reduzir ou manter ou elevar a taxa de juros. Nos Estados Unidos, eles olham duas variáveis: a inflação e o mercado de trabalho. E como o Banco Central americano observou que há um enfraquecimento do mercado de trabalho por lá, aí que eles tomaram a decisão dessa redução de 0,25 ponto percentual. Apenas o novo diretor, o Steven Miran, que ingressou no Banco Central na última terça-feira, só ele, porque tem um afastamento do cargo do chefe dos assessores, somente ele discordou. Ele gostaria de 0,5 ponto percentual, muito alinhado com o que o Trump pensa, né? O Trump gostaria que a taxa de juros americana caísse 1 ponto percentual, mas caiu 0,25. Lembrando que lá o Banco Central também é autônomo e independente. Bom, o corte de juros por lá, juntamente com as projeções, mostram que haverá pelo menos mais 2 reduções de 0,25 até o fim do ano. Ou seja, a tendência nos Estados Unidos é que a taxa de juros vire esse ano lá em 3,5%, de 3,5% a 3,75%. Ela saiu de 4,25% e 4,5% para 4% e 4,25%. Numa próxima reunião, se tudo ficar dentro desse panorama, ele iria de 3,75 para 4 e depois cairia de 3,5 a 3,75. Bom, aí, durante o dia, saiu essa notícia do Banco Central americano reduzindo a taxa de juros. O efeito lá é o enfraquecimento do dólar. Pensa comigo. Se vão remunerar menos os títulos americanos, menos investidores querem colocar dinheiro nos Estados Unidos. Consequentemente, eles buscam outros mercados. Com isso, o dólar acaba enfraquecendo. Aí, durante a quarta-feira, saiu essa decisão do Banco Central americano. À noite, aqui no Brasil, eles não divulgam durante o expediente para não impactar na Bolsa, né, no comportamento dos agentes econômicos. Por volta de 18h30 na quarta-feira, já conhecendo a redução dos juros lá nos Estados Unidos, o Banco Central brasileiro resolveu manter a taxa de juros em 15%. Aí, quem opera o mercado, nós economistas, olhamos os números e falamos, bom, peraí, o IBC-BR, que é ele traz o crescimento ou não da economia, está enfraquecido. O IBGE mostrou que o nível de atividade econômica está em queda. O IBGE levanta a inflação brasileira, vem com deflação. Qual que é a leitura que você faz? Olha, está surtindo efeito a política monetária, ou seja, tudo que está sendo feito para controlar a inflação está tendo um resultado. Então, o Banco Central, se não reduzir a taxa de juros agora, vai dizer o seguinte, olha, está criando um ambiente para reduzir os juros ali na frente. Mas não. Além de votar por unanimidade para manter os 15% ao ano, o comunicado diz que vai ter uma manutenção dos juros altos por um longo período. E longo período nesse contexto não muda a taxa de juros até dezembro, ou seja, qualquer mudança viria ou virá no ano que vem. O que corrobora com o Boletim Focus, que é aquele boletim que é divulgado todas as segundas-feiras, em que o mercado mantém a previsão de juros em 15% ao ano. O que o mercado mudou para o ano que vem é que, em vez de 12,5%, é 12,38%. Nesse 38% normalmente não acontece, mas é a mediana do mercado esse patamar. Bom, na prática, o que nós temos com isso? O diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos aumentou. Né? Você tinha 4,25, 4,5 comparado com 15, agora você tem 4 e 4,25 comparado com 15. Se o diferencial de juros
aumenta favoravelmente ao Brasil se não tiver nenhuma outra variável interferindo. E qual a variável que pode interferir nesse raciocínio? Por exemplo, nesta semana que vem, virem sanções, por exemplo, mais tarifas americanas contra o Brasil, se vier sanções a algum ministro por conta da condenação do Bolsonaro. Aí muda um pouco este ambiente. Mas um ambiente normal, pensa comigo, se para aplicar nos Estados Unidos ficou ruim, né? Porque está remunerando menos. E se a diferença entre aplicar lá e o Brasil está favorável ao Brasil, para onde vai esse capital? A tendência é vir para o Brasil. Por isso, a Bolsa de Valores tem batido recorde nominal. Ou seja, esse estrangeiro vem para o Brasil, além da taxa de juros, ele fala, puxa, tem ações baratas lá no Brasil. Ele vai no mercado acionário. E, além disso, ele vai e compra títulos de renda fixa. Ele fala, puxa vida, eu entro com dólar, transformo em reais, ganho 15% ao ano, cerca de 10 pontos percentuais acima da inflação, pego esse meu dinheiro a qualquer momento e vou embora daqui. Eu não vou pôr esse dinheiro nos Estados Unidos. Aí você tem no jogo de oferta e procura mais entrada de dólar no país. Entrou mais dólar, se não houver uma demanda crescente por esse dólar, o que acontece com a cotação? Ela cai. Por isso nós viramos a semana com o dólar R$ 5,32. Você se lembra que naquele momento do tarifaço lá do Trump, chegamos a R$ 6,10, R$ 6,17. Era um momento de extrema incerteza e a taxa de juros não era a variável principal que motivava os estrangeiros. Eles preferiram cair fora do Brasil. Aí você fala, então está tudo resolvido, né? O país está mil maravilhas. Não. Existe outra variável que o mercado leva muito em consideração, que eu tenho batido muito forte aqui e vou continuar insistindo, que é a questão fiscal. Este governo não tem compromisso com os gastos públicos. Consequentemente, a dívida pública está em crescimento. E aqui vai um alerta. Isso vai continuar até o ano que vem. Em janeiro de 2027, se o PT ganhar as eleições, vai ter que fazer um ajuste fiscal. Só que a tendência é aumentar tributo. Se a oposição ganhar as eleições presidenciais em janeiro de 27, vai fazer a reforma fiscal. Só que ele vai cortar gastos. Essa vai ser a grande diferença dos dois modelos econômicos. Com Lula no poder, aumento de tributo. Com a oposição no poder, ajuste por lado dos gastos. Você faça a sua escolha. São 7h15. Antes do intervalo, alguma participação da nossa audiência? O pessoal desejando bom dia, o Lourenço, o Germano. É uma pergunta minha. Já foi precificado o mercado através dessas sanções que poderão vir? Não. Ele deu uma trégua. O mercado ele anda no boato e já está no fato. Precificou alguns dias antes, depois da decisão. Esperavam que naquela semana da condenação, inclusive tinha gente que falava que seria online, né, em tempo real. Cada voto, uma sanção. Como isso não aconteceu naquela semana, o preço já estava colocado, o mercado deu uma trégua. Por isso que ele recuou. Então já estava antes. Nunca é precificado no ato. Neste momento, houve uma acomodação. O pessoal, olha, vai começar a reunião da ONU, talvez o Trump não dê muita importância para isso, mas há uma ala entendendo que na semana que vem, que essa semana do dia 22, né, começam a vir algumas sanções aqui, principalmente pelos atos pós, né, condenação de Bolsonaro. Como eu tenho dito no Cidade 360, a ver.